Tudo bem com você? Como é que você está? Acredito por Deus que você esteja bem. Nós também estamos bem. E só estávamos com saudade, já uma semana, né? Mas graças a Deus estamos aqui para juntamente, eu e você e o nosso convidado, participarmos de mais uma classe da nossa escola sabatina. E vou falar para você, tá muito chique 10 as lições. Estamos cada dia aprendendo mais, cada dia vendo mais o que Deus tem preparado para cada um de nós, como a nossa fidelidade avança, né? O Evangelho, aqui é onde estamos, no nosso lar, na nossa casa, com os nossos amigos e também até os confins da terra, como Jesus diz lá em Mateus 24. Ou seja, nós, administradores fiéis, à espera do Mestre, somos tudo o que Deus planejou para os últimos dias na terra. E você e eu fazemos parte disso. Tudo bem, Elton? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Kevin, tá bem? Kevin também tá bem, o Elton. Tá ótimo, cara, ótima, né? E hoje nós estamos sem Joel de novo, né? Joel sempre tá dando... É férias? Nunca vi igual. Mas Deus, um grande abraço para ele. Vamos lá, merece, né? Então Deus abençoe aos nossos que nos assistem também, um grande abraço. Deus abençoe muito vocês. Amém, amém. E é bom saber que você está nos ouvindo, está nos vendo, não importa, a gente sempre fala onde você esteja, o que é mais importante para nós é que você esteja conosco, tá certo? E não se esqueça, dá o joinha, tá? Cada joinha, fala para os amigos teus, dá joinha, porque a gente quer falir o Kevin de tanto pegar bala, né, Elton? Isso. E ele não pagou as balas nossas ainda, mas nós não perdemos a esperança nunca, tá bom? Outra coisa, compartilhe, peça para os seus amigos estudarem a lição com a gente, porque tudo que nós falamos aqui é bíblico, e se é bíblico, faz bem para nós, não é? Exato. Amém. Elton, você ora para a gente? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez com essa lição maravilhosa que nos mostra o que devemos fazer. E temos a certeza que, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor vai nos ajudar a nos colocarmos em prática o Teu querer e estarmos preparados para a Tua volta, Senhor. Abençoa de maneira especial todos os nossos amados que nos assistem, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre eles e que o Teu Santo Espírito os ajude também a estarem preparados para aquele dia glorioso, Senhor. Amém. Obrigado por tudo. Nos ilumine neste momento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos na lição número 7 e a lição, cada lição ela tá linda, mas essa lição aqui ela é de forma especial. Especial. Você vai entender por quê. Você que já estudou, ok? Você que não tem lição, você vai entender por que essa lição é especial. Olha o título dela. Aos mais pequeninos irmãos. Quando eu vejo esse título, Aos mais pequeninos irmãos, eu lembro da minha infância, sabe? Eu venho de uma região, Paraná, né? Assis Chateaubriand, nasci lá, morei lá até os 8 anos de idade. E assim, como tem pessoas, Elton, que tem um carinho por pessoas, por um ser humano mais pobre, mais simples, o mais necessitado, como a lição diz, os mais pequenininhos. Como eu acho bonito, como é interessante, como Deus trabalha no coração de todos, né? Amém. E o que eu mais acho bonito, que a própria Bíblia, ela diz que os pobres, pequenos, sempre teremos juntos de nós. E o mais lindo é que nesses momentos de pequenez das pessoas, como agiganta-se tanta gente, né? Que às vezes são pessoas pacatas, pessoas tímidas, mas com um coração enorme que Deus dá, pronto para ajudar, né? Pronto para se colocar em favor do próximo, né? É uma coisa maravilhosa, né? E como faz bem, né? Se torna uma bênção, né? Para as pessoas ao redor. E nesse mundo que precisa tanto disso, né? De pessoas assim que tem empatia, né? Tem amor ao semelhante, né? E Jesus fez isso, né? Então, eu tenho que aprender muito com isso e pedir para o Espírito Santo me ajudar, porque às vezes a gente fica muito aquém do que Deus quer, né? Mas é geral isso, né? Nós precisamos, todos nós, né? Eu lembro aqui muito do irmão João, sabe? O irmão João, Assis Chateaubriand. Nós era criança, uma pobreza muito grande. Então, assim, eu esqueci o nome da esposa dele,
Mas assim, eles preparavam banquetes. Nossa, quando nós íamos almoçar na casa deles, era banquete. E assim, ele tinha muitas frutas, sabe? Muitas coisas, um pomar muito grande. Então assim, o banquete era dentro da casa dele, depois levava a gente para fora, preparava coisa para a gente levar para casa. E a gente se sentia tão acolhido, tão bem. Porque aqueles banquetes, em casa, nem sabia o que era aquilo. As coisas lindas, né? A irmã Conceição saía lá de Terra Nova, sabe? O irmão Elias, uma preocupação com a nossa família, se mudou para Mato Grosso do Sul, nós já estávamos em Cascavel, mas sempre preocupado para saber como que estava a família do irmão Ferreira. Sabe, quando eu vejo essa lição, eu não vejo ela como alguém que vai aprender da lição algo distante. Uhum. Eu vejo eu como pequenino, certo? Na minha infância, também eu tive um amigo muito grande, Lorival. O que eu tenho hoje, eu agradeço a ele pelo apoio que ele deu financeiro para a família, sabe? Então, ou seja, eu fui o pequenino ajudado. Uhum. Então, quando a gente olha, a visão é outra, né, Elton? Exato. É um reconhecimento, né? De que você está falando isso, né? Que era pequenino e foi ajudado. E qual que é a função de quem é ajudado, né? Fazer a mesma coisa, né? Jesus fala para nós. Então, assim, é muito importante ter esse reconhecimento, né? E todos nós fomos ajudados, né? E a maior ajuda que nós tivemos foi Jesus, né? Então, maior presente do céu. Maior presente. Então, a gente, mesmo que possa fazer o melhor possível, o máximo possível, não vai pagar o que ele fez por nós, né? Nunca. Então, é por amor a ele, né? Amém. E o verso nosso, Elton, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Se você quiser, se você não tem lição, está em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 25, no verso 34. Olha aqui que o rei dirá. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O que você achou desse convite? O que você achou de um reino que está preparado muito antes de nós? Deve ser um baita de um reino que está preparado para a gente, hein, Elton? A gente nem tem... A nossa mente é muito limitada para entender, compreender tudo que Deus tem preparado para nós, né? Mas, com certeza, nada neste mundo substitui isso. O que tem nesse mundo, do jeito que está, nem chega nem pedacinho perto disso, né? Então, acho que vale a pena a gente, e quando ele estiver voltando, né, a gente ouvir essas palavras, né, do rei, né, do nosso Deus: venham, benditos de meu Pai. Que coisa maravilhosa, né? Nossa, vai ser fantástico. E eu acho que herdar um reino assim é o mais importante. É melhor de tudo, né? É verdade. E essa lição, Elton, ela vai nos ensinar quem são os estrangeiros, quem são os órfãos, quem são os pequeninos, e como a Bíblia e Jesus têm uma preocupação especial com cada um deles. Eu achei muito interessante essa lição, que ela vai abrindo os olhos da gente, para a gente ver que o contexto do convite de Jesus, venham, esse contexto está interligado com a interação dos benditos, com os pequenos, com os órfãos e com os necessitados. Exato. Eu achei muito interessante, né? Aí entra naquela questão que eu vejo você muito maestriamente falando, quando você fala da lei, o primeiro mandamento é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, assim, e isso é fundamental na vida de quem se diz o quê? Cristão, né? Porque, igual a lição vai dizer, Cristo fazia o quê? Né? E ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso exemplo. E só por ele, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos tirar esse egoísmo que é natural nosso e colocar nossa vida em serviço ao nosso próximo, a Deus e ao nosso próximo. Só com isso, porque Amém. Senão não consegue, não. Amém. E aqui, no início da lição de domingo, tem um verso aqui que eu acho muito interessante, que é lá de Isaías. Isaías, Velho Testamento, um pouquinho para frente de Apocalipse, de Salmo, tá? Vai indo, vai passar uns 4, 5 livros, vai estar em Isaías. Isaías 61, verso de 1, 2 diz:
o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ou seja, quando eu olho esse verso, a função do Messias era o quê? Em prol de quem? Do mais necessitado, né? Do pobre, do mais perseguido, do mais injustiçado. E a lição vem trazendo para nós, né, irmão Jefferson, que eles tinham uma visão o quê? Diferente do Messias. Ou seja, eles tinham aquela visão de que o Messias viria para tomar o reino, colocar o trono de Israel acima das nações que eles eram, vamos dizer assim, escravos de Roma, né? Eram pessoas que eram escravos de Roma, né? Roma dominava sobre eles. E eles achavam um absurdo o Messias vir o quê? Ajudando os necessitados, pobres. Porque eles achavam que quem era... Outra coisa errada que eles tinham. Quem era pobre era porque estava sendo o quê? Castigado, né? Por Deus. E quem era rico estava sendo abençoado. Então eles tinham essa visão. E Jesus veio mudar todo esse conceito, né? E eles tiveram, até os discípulos tiveram dificuldade. Não, você vai estabelecer seu reino, Israel vai ser poderoso. E a gente sabe que tem duas profecias sobre Jesus, como sofredor, e esse trazendo libertação aos cativos, aos pobres, aos oprimidos, e depois ele virá como o rei dos reis, né? O leão da tribo de Judá. Então a gente vê assim como que foi difícil. E a lição traz para nós que quando Jesus lê isso aqui, eles não entendem, né? Não entendem, não aceitam, né? E a gente tem que ter nós não devemos fazer de Jesus o que nós queremos, mas o que ele quer para nós. Amém. E isso aqui, essa vida e ministério de Jesus tem que ser a nossa vida. E o que eu acho interessante é que o Espírito do Senhor impelia. E o Espírito, imagina. O Espírito Santo movia ele a fazer isso. E tem que fazer mover quem? Você falou muito bem. Eu e você, todos nós, todos vocês que estão nos assistindo, é só o Espírito Santo para mudar isso, né? E trazer essa alegria de fazer o bem a todos, independente de quem sejam. Porque a gente tem uma visão assim, a gente vê as pessoas mais simples, né? Pessoas que não têm nada, a gente... Parece que no nosso coração humano, egoísta, a gente tem um desprezo por aquilo, né? Uma aversão, um desprezo. E Jesus não, ele mostra né? Que são todos o quê? Filhos amados por ele, que ele morreu por eles na cruz. Todos são importantes. E aí a gente vê os líderes de Israel nessa época falando que ele come com pecadores. Ele vai lá e se mistura com esse pessoal pobre, doente, que está sendo, que com essa visão errada que eles tinham, e eles tiveram ódio de Jesus por causa disso, né? Então, assim, é muito importante nós entendermos o que Jesus quer para a nossa vida. E é aquele que ele fala, né? É muito mais importante você dar do que receber. Imagina a alegria de poder dar. E qual a motivação de fazer isso? Tem que ser quê? Amor a Jesus. Porque tem muita gente que faz coisas boas. Tem muitas pessoas, muitas igrejas, muitos lugares. Alguns fazem porque querem comprar um pedacinho no céu, né? Porque a religião diz que para purificar tem que fazer aquilo. Fazer aquilo, você vai crescendo, né, espiritualmente e tal. E a gente vê que não é isso. A gente tem que fazer porque Jesus, ele fez muito por nós. E aquele que está ao nosso lado é importante para ele. A gente faz por amor a ele, em primeiro lugar, e amor ao nosso semelhante, que é filho dele também, né? Elton, assim, às vezes, eu não vou falar isso, eu estou falando isso assim só como exemplo, tá, Elton? Não, você que está em casa também, não entenda de outro jeito, assim, mas às vezes as pessoas me pegam fazendo algumas coisas aí na rua e falam assim, mas Jefferson, por que você está fazendo isso? Aí eu falo, antes eu estar dando do que eu ter que estar pedindo. Porque teve uma vez que eu estava recebendo. Então é tão bom quando agora você está numa situação. Eu vou falar para vocês assim uma coisa muito, eu não vou falar o nome da pessoa, mas assim,
Teve uma família em especial que morava perto de casa, ajudou a gente muito. Uma pessoa muito rica, sabe, revendedora de carro, cara muito rico, e teve um problema financeiro. E eu tive um privilégio. Meu irmão também teve um privilégio, que nós, uma vez que ele precisou, nós tínhamos alguma coisinha para ajudá-lo, depois de muitos anos. Então, ou seja, olha como Deus vai escrevendo as histórias. Exato. Hoje, se eu me recusar a ajudar alguém, outras vezes, e amanhã? Pois é. Pois é. É esse que é o detalhe, né? Não por isso, mas para a gente entender como a vida é cíclica. É. Às vezes um dia eu estou lá em cima, outro dia posso estar lá embaixo, né? E o mais difícil é ter essa visão, estar ao lado de Jesus lá em cima, né? Quando tudo está muito bem, né? Quando tudo tem muito dinheiro, tem a abundância de tudo. A mesa farta, né? E a tendência é esquecer de Deus, esquecer do meu próximo. Eu achar, não, eu estou bem, sentir segurança nas coisas deste mundo. A nossa segurança é Jesus. E tem tanta gente que tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, tem tanto recurso, tem tanta estabilidade nesse mundo, mas não tem alegria, não tem amor, não tem paz, porque falta ter essa visão que Jesus quer, de tirar você dessa falsa segurança das coisas deste mundo e mostrar que a gente tem que estar participando desse ministério de Jesus. Quanto mais nós amarmos o nosso próximo, mais seremos o quê? Amados. Mais amor, mais paz nós vamos ter. Isso aqui é um privilégio, para quem encontrar isso aqui é um privilégio, vai curar muitas doenças, vai curar muitas coisas da mente, perseguições, coisas que se colocam, né, que esse mundo tão agitado, vai trazer paz na vida. Então, assim, vale a pena. Eu tenho um cliente meu que sempre assim no zap dele está escrito assim, banho solidário. Aí semana passada eu fiquei curioso, falei, mas cara, o que é esse troço de banho solidário? Me explica o que é esse negócio de banho solidário. Aí ele me mandou um vídeo do projeto que ele e alguns amigos fazem em São Paulo. Eles compraram um trailer, fizeram 2 banheiros, certo, para banho. Então, todos os domingos, eles vão para alguma praça de São Paulo, e são empresários, tá? Vão para a praça de São Paulo, chega lá, eles contratam, já tem pessoas que são os cabeleireiros, os que vão cuidar das pessoas, cuidar da pele, massagem e tal, e cuidam das pessoas com um carinho imenso. E eu vi na reportagem, assim, as pessoas quando saíam de um banho, sei que eu corto de cabelo, alguns dizendo, nossa, eu sou uma outra pessoa. Nossa, a vida é outra para mim. Eu olhando aquilo, eu vendo Paulo assim, pensando que se olhando para ele assim, uma pessoa assim mais comedida, fazendo, nossa, cara, eu fiquei formidável. Achei aquilo formidável, aliás. E o que eu acho interessante é que a Bíblia fala disso em 1 Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminados do mundo. E o que eu acho interessante é que o incontaminado, ele vem depois da ação com o órfão e a viúva, ou seja, o amor ao próximo vai levar o meu coração a reconhecer o que é contaminado e o que é incontaminado, né? Exato. Aqui, Ellen White, você quer falar alguma coisa assim? Não, isso que você falou eu conheço pessoas da igreja que fazem um trabalho maravilhoso. Não vou citar não, porque elas sabem que elas fazem, porque elas fazem por amor a Jesus. E são coisas extraordinárias. Mas eu conheço uma pessoa que tinha uma depressão tão grande, encontrou em Jesus a solução para a vida dela e começou a fazer isso aqui, fazer o bem ao próximo. Acabou tudo, acabou depressão, acabou doença, estou com dor aqui, dor ali. Ela falou assim, acabou tudo. Então, assim, desprender das coisas, pensar só em mim e pensar no próximo, isso traz saúde. Bem falado. Saúde física e mental e espiritual. Então, assim, às vezes a pessoa só está só reclamando. Vai fazer o bem para alguém, como Jesus pede, pensando em Jesus, que Jesus é o seu Salvador, vai acabar. Muitas doenças vão acabar. Então, assim, é uma terapia que Jesus tem para nós, a terapia do amor. Eu estou rindo porque você falou uma coisa. Na década de 90, lá em Cascavel, eu lembro de uma irmã que veio reclamando
Ó, você que tá aí, ó, veio reclamando porque o médico, ela foi no médico com depressão, o médico falou, tô com depressão? Vai no hospital visitar as pessoas, vai lá no asilo visitar os velhinhos, você vai ver que você vai ficar boa, você vai voltar mês que vem aqui boa. E é verdade. É verdade. Quando a gente se doa pro outro, a gente não tem tempo para ficar pensando na gente. Pois é. Às vezes tem que tomar remédio no médico, sim. Mas começa a fazer isso para ver se a vida não muda. Muda muito, né? Uhum. Eu tomo um remédio mais alegre, né? Qualquer que seja a diferença de crença religiosa, um clamor da humanidade sofredora precisa ser ouvida e atendida. Olha que interessante. Onde existirem amargos sentimentos por diferença de religião, pode ser realizado muito benefício pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrará os preconceitos e conquistará pessoas para Deus. Amém. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, como é que eu vou conseguir entrar naquele lugar? Como é que eu vou pregar o evangelho para aquelas pessoas? Que é aquela casta. Às vezes é difícil, eu chego lá, pessoal, vamos fazer isso porque Jesus pede isso. Difícil. Mas quando eu chego com amor, ajudando o pobre, participando de eventos sociais onde as pessoas estão ali mutuamente ajudando os outros, não quebra o preconceito? Quebra totalmente, né? Porque eles vão ver em você uma pessoa que eles podem confiar. É o que Jesus fazia, né? Ellen White fala isso, né? Que Jesus se misturava com as pessoas, via a necessidade delas, ele supria essas necessidades e depois chamava. As pessoas confiavam e ele chamava. Então, às vezes, a gente quer fazer coisas, mas a gente não tem demonstrado isso na prática, né? Eu queria fazer isso, mas na minha prática, nas coisas pequenas, às vezes com um vizinho dentro de casa, começa com a família, né? Com o vizinho, no trabalho, na escola. E às vezes eu não estou fazendo isso que Jesus fez, né? E eu quero fazer algo, mas a primeira coisa eu tenho que fazer o quê? Ganhar confiança através do amor, fazendo coisas boas. Elton, uma vez uma irmã disse assim para mim, mas hoje eu ajudei uma mulher a conhecer Jesus. Como é que você foi? Não, eu estava no ponto de ônibus, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, mas eu não vou fazer isso porque o padre disse que não é assim. Não. Vamos lá falar com o padre para você ver. Não é desse jeito, não? Não. Ah, não? Não. Não vai dar certo. Você, por favor, não faz desse jeito não, tá? Faz do jeito do que o Elton está explicando, né, Elton? Elton, olha só esse verso aqui para a gente abrir a lição de segunda-feira. E quando fizerdes a colheita de vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da sua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa linda. Isso há tanto tempo atrás, né? E se um homem fizesse isso aqui hoje, como esse mundo seria diferente, né? Quantos crimes seriam evitados, quantas coisas ruins seriam evitadas. E isso aqui, na época, lá com o povo de Israel, Deus dando essa ordenança para eles, né? Que para deixar o quê? No 7º ano, né? Durante 6 anos, eles deveriam recolher o 7º ano, deixar. Imagina um ano inteiro para os pobres e estrangeiros. Para os pobres. E quando fizesse colheita nos outros anos, se deixasse, se esquecesse lá alguma coisa da colheita, deixasse lá para eles. Então, não ia. O que ia evitar isso? A miséria no povo de Israel. Não ia ter isso. Não ia. Enquanto eles fizeram isso, não houve o quê? Miséria entre o povo de Deus. Não houve, com certeza, roubo, não precisava ter roubo, não precisava ter morte por causa ou pessoas passando fome, nada disso. Então, olha como é que é a sabedoria de Deus. Então, a gente vê assim que Deus, desde o início do seu povo, ele dava o quê? A ordem de que eles deveriam ajudar. Sempre, né? Não ficar... Porque tem gente que, além provavelmente ele tinha gente lá que colhia até que do vizinho se desse bobeira, né? Mas quem fez isso se deu mal. Sim. Então Deus deu essa ordem. E enquanto o povo de Deus obedeceu isso, eles foram prósperos. Prosperaram, né? Não fazia falta para eles De isso. jeito nenhum. Ao contrário, eles ficavam mais o quê? As colheitas eram melhores, eles colhiam mais, eles faziam os negócios melhores. É só bênção. Então, a gente tem que entender que Deus pede isso para nós também. Eu fico imaginando, você que quer entender melhor isso, tem um livro na Bíblia, Ruth, né? Uhum. A Moabita era Ruth? Moabita, né? Eu sou muito ruim de nome, tá? Aquela uma que
ela veio, voltou com Noemi, né? Isso. Que conta isso. Ah, é verdade. Fala isso, você lembra? Isso, é. Que ele deixava... Elas não tinham nada, né? Vamos dizer assim, né? E eles deixavam ela pegar as espigas para, né? Levar para casa. Do e ela trigo. foi enaltecida porque ela era estrangeira e cuidava da sogra. Indo lá colher a sobra, né? Pois é. Olha, e foi uma benção, porque ele casou com o dono da fazenda, né? Ela casou com o dono da fazenda. Ele viu, nossa, essa mulher é uma mulher que realmente é uma mulher que tem Deus, Agora, né? imagine o coração desse homem. Que bênção. Que bênção. Imagina se ele não fosse assim, enxotasse ela, não, você não vai pegar aqui não. E ela se tornou uma bênção. Uma excelente esposa. Fizeram parte da genealogia de Jesus. Isso. Então, assim, Boaz e Ruth, né? Então são bênçãos que Deus proveu para o seu povo, e que história maravilhosa que é essa. Lê na Bíblia, né, Ruth? Que história maravilhosa. E aqui a lição traz a lição trazendo aqui umas promessas, né, dos Salmos, né? Olha o que diz o Salmo 82, 3 e 4. Defenda o direito dos fracos, dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e necessitados, tirando das mãos dos ímpios. Ou seja, são salmos para trazer o quê? Olha o Salmo, o Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará o quê? Necessidade. E com certeza quem faz isso por amor a Jesus, não é por mérito, para aparecer ou para querer alguma coisa em troca, não é nada disso. Realmente tem uma vida abundante, não somente financeiramente, não é só isso não, mas de paz, de amor, na família, em tudo é abençoado, né? E continua aqui, ó. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Provérbios 29, 14. Então são salmos e provérbios que mostram que não é só pensar o quê? Em si mesmo. Quanto mais você abre a mão para as pessoas por amor a Deus, você é ricamente abençoado. Ao contrário do que acontece no mundo, do darwinismo, né? social, né? Pois é. Darwin veio com essa teoria da evolução. Os mais fracos que se lasquem. A lei do mais forte. Ou seja, os fracos são para ser o quê? Destruídos. Sabe quem teve essa ideologia, essa ideia na vida e fez um tremendo estrago na humanidade? Que seguia piamente o que Darwin falava? Hitler fazia isso. Imagina, hein? E o que ele fez? Olha o que ele fez. A visão contrária do que Deus quer, né? Que desgraça que foi para a humanidade, né? Ele tinha essa visão de que o mais fraco tinha que ser o quê? Exterminado. E a gente viu a consequência dele e dos países, né? Então, ter isso, essa vida aí que Deus pede para nós sermos generosos com o nosso próximo, isso traz o quê? Doçura para a nossa vida, né? Nos traz paz, tranquilidade e nos traz o que? A certeza de que tem um Deus que nos ama e quer que a gente ame o nosso próximo. E o que a gente nunca deve esquecer, né? Que essa lição quer mostrar para mim e mostrar para você, que o Elton tem ressaltado bem, o cuidado que sempre Deus tem pelos pobres, pelos necessitados. É um cuidado imenso que Deus tem. Agora, Elton, olha só aqui que eu encontrei no maior discurso de Cristo, página 21. Há uma doce paz para o espírito compassivo, uma bendita satisfação na vida de esquecimento de si mesmo em benefício dos outros. O Espírito Santo que habita no coração e se manifesta na vida abrandará corações endurecidos e despertará simpatia e ternura. Agora, olha aqui que você falou agora há pouquinho aí, olha. Ceifaremos aquilo que semeamos. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restaurarás a saúde. Amém. Salmos 41, de 1 a 3. Ou seja, um coração que se doa, que se dá. Deus assistirá mesmo nos momentos das necessidades, né? Com certeza. Interessante isso, né? Bonito. E esse amor aqui, o amor de Deus, é aquele amor que não espera nada o quê? Em troca.
Tem pessoas que querem fazer o bem e esperar elogio, esperar Sim, retribuição. Quando eu penso assim, eu estou totalmente fora do que Deus quer para mim, entendeu? Eu tenho que fazer não esperando nada em troca. O que vai me motivar, a minha motivação vai ser o amor de Jesus. Eu posso contar uma historinha? Eu lembro de uma história de um pastor que foi um grande evangelista, né? Tem até uma música que foi feita, Fernando Iglesias canta essa música, muito bacana. Essa história é assim, ele tinha ido para um evangelismo, ficou assim quase 3 meses fora de casa, certo? E lá se doou, adoeceu e voltou para a Argentina, certo? Para se recuperar de tanto trabalho que ele teve. Quando ele chegou, interessante, que ele viu assim uma multidão, jovens, um monte de gente, sabe? E ele olhou assim e falou, mas para quem será isso, né? E de repente ele vê assim um grupo jovem de músicos que saem do avião também. Quando o pessoal sai do avião, o pessoal vai e chama o nome deles e bate palma, quase se joga. E ele lá sozinho. A esposa que tinha que vir buscar ele deu um problema e ela não foi buscá-lo. Sozinho, isolado. E aquilo feriu o coração dele. Ele falou, nossa, trabalhando para Jesus, para salvar as pessoas. Aí de noite ele teve um sonho. Aí o sonho dele é o seguinte, ele sonhou que foi para o céu. Ele conta que o sonho foi tão real, que assim que em ruas de ouro ele pisava mesmo, certo? Em rios de cristal. Aí ele entendeu o seguinte, aqueles jovens ali, o que eles iam ter é aquilo ali. Se ele permanecesse fiel, doando-se em prol da salvação dos pequenos, daqueles que precisam, uma recompensa que ele não ia ter palmas aqui embaixo, mas o grande Deus Salvador ia cuidar dele aqui e levá-lo para a eternidade, né? Amém. É isso que tem que ter. Interessante, né? Muito interessante. Eu acho linda essa música. Sonhei que foi por ser muito linda. Linda. Eu vou ver se nós conseguimos colocar ela no final da lição para você escutar em casa, para ver que música linda. Elton, o jovem rico. Me fala desse homem aí. Pois é, a gente vê que está nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, né, um jovem que, vendo Jesus abençoando as crianças, que a vida eterna era para quem fosse igual às crianças, ele vê aquilo, um jovem rico, que era um sucesso. E ele vai e quer saber o que é esse segredo da vida eterna. E ele então vai a Jesus, né? Ele vai correndo a Jesus e pergunta a Jesus o que devo, a grande pergunta, né? Essa é a máxima, né? Que nós devemos fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta dele. Só que ele achava que ele poderia fazer alguma coisa para ser salvo. O que eu devo fazer? Mas é uma pergunta que eu tenho que fazer. E o que a Bíblia diz que eu devo fazer para ser salvo, né? E aí Jesus fala os mandamentos, né? E aí ele fala assim, mas isso aí tudo eu tenho guardado, que beleza. Estou salvo. Estou salvo. Aí pergunta, o que me falta ainda? Outra pergunta. O que me falta, então? Aí Jesus fala, uma coisa só te falta. Aí falou, ele deve ter pensado, nossa, uma coisa, então tá fácil para mim, né? Bichinha, né? Porque eu já guardo os mandamentos, eu sou da igreja, eu devolvo dízimo, eu sou fiel a Deus, eu ajudo algumas pessoas, eu faço tudo direitinho. Assim, é politicamente correto, né? Mas assim, Jesus fala, uma coisa te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, né? E infelizmente o relato diz que ele saiu triste. Jesus falou, vende tudo aos pobres e siga-me. Então, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ser obediente a Jesus. Seguir Jesus, que Jesus fez. É o ministério de Jesus. E aí o que faltava ainda? Aquele jovem rico entregar o coração para Jesus. E não para as riquezas, né? Ele tinha outro Deus que competia com um Deus verdadeiro, que competia com Jesus, que era a riqueza. A riqueza é que fazia, que era o principal na vida dele. Ele achava que tudo que ele tinha pertencia a quem? A ele. Não a Deus. E as lições passadas dizem que tudo pertence a Deus. Somos só mordomos, só mordomos. administradores. Que Deus às vezes permite algo mais para mim, para ser um canal para aquele que necessita. Pois é. Então, assim, é uma história que é triste, no sentido de que aquele jovem, ele era um sucesso. Todos olhavam para ele, porque aquela visão que nós falamos aqui, eles achavam que quem era rico
Estava com a Abençoada. salvação garantida. E o pobre se lascando, né? O pobre estava sendo massacrado por Deus. Olha que visão distorcida e errada. E aquele jovem, infelizmente, saiu triste. Eu posso dizer quase salvo e 100% perdido? Aham. Pode ser a minha situação e situação de muita gente, né, Elton? É, A gente achasse, não, uma coisa só me falta, mas a Bíblia diz que ou é 100%, ou uma coisa que falta é a mesma coisa que nada, né? Exato. Então é isso que aconteceu. E assim, aquele jovem, o Deus dele era o dinheiro. Mas para mim pode ser outra coisa. Para você pode ser outra. Para quem está nos assistindo pode ser outra coisa. E a gente tem que pedir ao Espírito Santo mostrar o que é. Que está competindo Ou com seja, Jesus. a pergunta do jovem, né? É, o que me falta? O que me falta ainda? O que eu tenho que tirar para dar 100% para Jesus, né? E só o Espírito Santo pode mostrar e mudar o que precisa ser mudado na minha vida. Amém. O que irão descobrir quando a riqueza... Você lembra? A riqueza, a sorte some. O que as pessoas descobrem? Que nada valeu a pena. Exato. E é triste, né? Quando a gente vê as pessoas chegar numa altura da vida e falar assim, nossa mãe, eu vou morrer e não vou levar Nada. Nada. E eu acho interessante que está em Marcos 8:35, né? E a 37. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Exato. Interessante, né? Interessante. Se o nosso interesse em se salvar, se proteger demais, a gente pensa que vai estar nos salvando com relação à eternidade, ali pode ser o segredo da minha perdição. Exato. Agora, aquele que fala, não, eu vou mesmo, vou pregar, tem que falar, vou me dar para Jesus, se tiver que deixar, eu vou deixar, vou ser de Jesus. Se tiver que perder alguma coisa nesse mundo, vai perder, mas vai ter o quê? A vida eterna. com Jesus. A vida eterna. Uma perguntinha, Elton, eu sei que você já respondeu, mas eu sei que tem lá, o problema é o Kevin, ele não entendeu esse pedaço. O que significa perder a vida por causa do evangelho, Elton? Perder a vida por causa do evangelho? Sim, o que significa? Só assim para o Kevin entender e ir para casa tranquilo. Tem alguns que morrem por causa do evangelho, né? Tem. Perdem a vida mesmo. Mas aqui perder a vida é o quê? Perder a vida deste os mundo. interesses, né? Ou seja, tirar o foco do mundo e colocar o foco nas coisas de Deus. Perder a vida para este mundo, mas ganhar para as coisas de Deus, para a eternidade. É isso que é perder. Salvar a vida, aqui fala, né? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem quiser salvar a vida neste mundo aqui, vai perder. Agora, quem perder para este mundo, vai ganhar. Mas quem que muda isso no meu coração? Só o Espírito Santo, só né? Deus, só o Espírito Santo. Porque, por mim, o inimigo ele é astuto, ele tenta nos deixar preso aqui, né? E oferece muitas coisas. Ofereceu até para Jesus, né? Os reinos deste mundo. Imagina para nós. O que ele vai querer? Lá no Parábolas para Jesus, Elton, páginas 152 e 153, tem algo que eu acho muito interessante. Olha só. O rico tinha tudo quanto podia ser adquirido por dinheiro, mas não as riquezas que teriam conservado sua conta justa com Deus. Ele viveu como se tudo quanto possuía lhe pertencesse. Desdenhou o apelo de Deus e o clamor do pobre sofredor. E finaliza assim: sua oportunidade findou. Nada trouxe ao mundo e nada pôde levar dele. Exato. Ou Triste, seja, né? Quis ficar com tudo e acabou ficando sem Nada. Por uma escolha, né? Jesus, acho que em Marcos fala que Jesus o amou, né? Sim. Olhou para ele e o amou. Ele recusou o amor de Jesus pelo amor às coisas deste mundo. Agora, em contrapartida, a lição de quarta-feira fala de Zaqueu. Zaqueu, assim, tem um desenho bíblico de Zaqueu que eu acho lindo. Se você tá aí, ó, pega ali na Bíblia, desenhos bíblicos, é um que passava no SBT. É um desenho muito... Eu olho, eu assisto aquele desenho, eu me emociono, sabe? Eu choro, eu sou velho, mas
assim, a forma, eu fico imaginando de verdade como foi a reação de Zaqueu de se colocar aos pés de Jesus Cristo. Fala um pouquinho dele, de Zaqueu, para nós e para os nossos amigos. Então, Zaqueu também era rico, porque ele era o chefe dos publicanos, né? Então os publicanos ganhavam muito dinheiro, eles exploravam, né? Eles pegavam impostos para Roma e pegavam além para eles do povo de Israel, do povo deles, e era do povo deles. E ele era o chefe, então ele era muito rico. Interessante que quando o jovem rico saiu, triste, Jesus falou que como era difícil o rico entrar no reino de Deus. Sim. Aí os discípulos falaram, mas então ninguém vai entrar, né? porque eles achavam que visão errada, não é bíblica. Eles achavam que o rico estava com a salvação garantida. E Jesus fala isso. Aí Jesus fala o quê? O impossível para os homens é possível para Deus. Quem que era o impossível? Para os homens? Zaqueu. Mas o impossível era possível para Deus, né? E aqui um homem que não tinha como Deus quem? O dinheiro. E ele entendeu que Jesus era a solução para a vida dele. O problema não é o dinheiro. A Bíblia é bem clara, né? 1 Timóteo 6, 9 e 10. O problema é o amor ao dinheiro, né? O jovem rico tinha amor ao dinheiro. Amor às coisas deste mundo. E Zaqueu não. Zaqueu ali sabia que era um pecador, as pessoas não gostavam dele, mas ele era rico, né? Tinha muita coisa, mas ele entendeu que somente em Jesus ele teria paz na vida. E ele encontrou essa paz, né? E ele demonstrou isso falando o quê? Que ia devolver o dobro? 4 vezes. 4 né? vezes? O que queria dizer? Ele estava dizendo, tem gente que eu roubei mesmo. Então, na Bíblia, quando você vê essa questão das vezes que devolve, você vê qual é o montante do crime. O máximo que um criminoso devolvia na Bíblia de roubo, fruto, era 4 vezes. Certo? Então ele falou assim, não, eu me considero o pior de todos os publicanos. Pois é. Eu vou devolver mais até do que eu roubei, do que eu peguei, porque pode ser que eu fui pior. Pois é. Interessante, né? Interessante. E quando chega nos pobres, ele diz, eu vou dar o dobro, né? Exato. Eu vou dar para ele aquilo. Eu acho que é uma reação muito espontânea, não é? De uma pessoa... E esse não saiu triste de Jesus, não. Saiu feliz, né? E houve salvação, né? Jesus falou, houve salvação. E a gente vê que o povo de Israel, enquanto ele teve essa visão de ganância, que não parou de ajudar, eles perderam muito. E Zaqueu entendeu qual era o sentido da vida. Apesar de todos os erros que ele cometia, de ser, né, uma pessoa mal vista entre o povo, ele entendeu. E nós precisamos entender isso, que sem essa visão de amor a Deus em primeiro lugar e ao meu próximo, eu nunca vou ser o quê? Feliz. Eu nunca vou ser abençoado, nunca vou ter paz, amor na vida. Imagina a vida de Zaqueu a partir de agora. Não, imagina, né? E libertação, né? E conhecereis a verdade os libertará. Ele conheceu a verdade, que é Jesus, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu gosto muito da forma que você explica, certo? Que é o que a graça de Cristo pode fazer por um coração egoísta que almeja mudança? O que ela pode fazer, Elton? Transformar totalmente, né? Tirar o egoísmo e colocar o quê? O amor de Deus no lugar dele. O altruísmo, né? A empatia, de tirar assim, a pessoa infeliz, a pessoa egoísta é a pessoa que sofre muito. Às vezes eu vejo isso na minha vida quando eu me torno egoísta. E eu já fui muito egoísta, o Espírito Santo me transformou. Todos nós, né? Todos nós. Como eu sofria, como era triste e como eu fazia as pessoas sofrerem. Eu não quero isso nunca mais para minha vida. Amém. Todos, você também, todos que estão assistindo, não vale a pena. E a gente vê que o amor de Deus no coração faz toda a diferença. Não é quantidade de dinheiro que tem, não é quantidade de sucesso, de fama, não é problema, né? A questão é ter Deus no coração. Quanta gente tem dinheiro e é infeliz, né? E quanto pobre com Deus no coração. É uma nem alegria. Dente tem na boca. Pois é. Mas sorrindo sem dentadura. Coisa linda, não é? A família feliz, a família ajustada, todo mundo certo, todo mundo feliz. Não tem nada que paga isso, não tem. E só Deus pode fazer isso, né? E o jovem rico, infelizmente, né?
Perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Zaqueu perdeu muito dinheiro, mas ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Olha só o que diz aqui em Mensagens Escolhida, página, volume 1, página 150. Diz assim: conduza, olha só, para nós, hein? Conduza o povo a olhar para Jesus como sua única esperança e ajuda. Deixe-lhe margem para atuar na mente. Margem para quem? Para Jesus atuar na mente. Falar a alma e impressionar o entendimento. Ou seja, Jesus tem que ser o tudo. E é isso que o Elton vem batendo na tecla. Jesus tem que ser o tudo. Atuar 100% na nossa mente. Se permitirmos, um coração egoísta se tornará um coração que doa, um coração amigo, né? Exato. Isso faz toda a diferença. Elton, tem aqui, ó, um tal de Jó. Ah, essa história. Esse Jó, que você conhece mais ou menos ele? Ah, mesmo um pouquinho, viu? Que história linda, né? Essa história mostra muito bem, né, quem que é o autor de toda a desgraça do ser humano, né? E que Deus às vezes permite algumas coisas para nós enxergarmos o que está por trás de todo esse grande conflito, né? E Jó é uma história que mostra muito bem isso. Aí aqui fala que, a Bíblia fala, Jó 1:8, né, que ele era um homem que íntegro e reto, íntegro né? e reto, que temente a Deus, que obedecia a Deus, né? Que não tinha homem igual a ele. E aí a gente vê o que Satanás tenta fazer com ele, né? Eu acho que quem passar por isso que Jó passou, Tá pronto para tudo, né? ué. E assim, eu acho que ninguém nesse mundo passou. Não, que eu saiba, não. Né? Tirando Deus Pai que entregou seu filho e injustamente, né? Que foi uma coisa sem igual. E essa história desse homem é uma coisa assim fantástica, né? E a gente vê assim, falando aqui da esposa, né? Em Jó 2:9, né? A esposa, depois dele perder tudo, ele era muito rico, tinha uma família maravilhosa, filhos, filhas, e ele perde tudo isso, fica doente, né? Fica lá com doenças que eram cânceres, né? Que ele raspava com causa de telha. Deus só falou para ela, não tira a vida dele. Satanás que estava fazendo isso. Quem é o autor das desgraças na vida do ser humano é Satanás. Ele coloca a armadilha lá e você às vezes cai naquela coisa. E tem gente que fala assim, Deus fez isso, Deus quis assim, e não é, a gente vê quem está por trás. E as nossas escolhas, né? Mas Jó era íntegro e reto. Então, pessoas boas sofrem nesse mundo. Pessoas que seguem a Deus, que são obedientes a Deus, também sofrem nesse mundo. Só que qual que é a diferença que Jó mostra para nós? De que de tudo que ele passou, em nenhum momento ele blasfemou e fez o quê? Atacou a Deus. E o que eu acho interessante, né? Em Jó 29:16, era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Pois é. Ou seja, ele nunca permitiu que os bens, que a riqueza tirasse dele o olhar, o vislumbre para o pobre e para o necessitado. Nunca. Isso eu acho muito interessante. Veja só, pai dos necessitados e conhecedor das causas dos desconhecidos. Será como que a gente age, né, com as pessoas que a gente não conhece? A Bíblia tem um verso que eu acho muito interessante que diz que aquele que não é solícito para os da própria casa, né, é pior do que um descrente. Exato. Certo? Agora, a Bíblia, ela não fala só a questão do da própria casa, né? O próprio Jesus diz, quando fizerdes a um desses meus pequeninos, bati na tua porta e você me atendeu, você foi me visitar na prisão. Ou seja, Deus, ele sempre quer que eu, né, como Jó fazia, né? E ele quer que eu e você, Elton, e cada um de nós, tenhamos uma visão, né, sempre para as pessoas que o mundo não vê, que o mundo não enxerga. Mas são esses que Deus tem um olhar, né? É, exato. Deus está observando tudo. E você pode estar passando o que for, né? Pode ter injustiça, é o que Jó passou. Às vezes pode estar acontecendo, mas eu sou justo, eu faço o correto, por que está acontecendo isso comigo? Não desespere, porque Deus está vendo tudo.
E no final da história de Jó, a gente vê que ele recebeu tudo. Tudo em dobro, Em né? dobro. Até os filhos vão ressuscitar e ele vai ver. Exato. Era Em 10, dobro. vai 20. Então, a gente tem que ter essa visão. Agora, para ter essa visão, precisa ter o quê? Comunhão com Deus, né? Comunhão todo dia. O estudo da lição, o estudo da Bíblia, oração. Porque nesse mundo nós teremos aflições. Mas Jesus falou, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Né? E Ele quer nos dar a vitória também. E a vitória vai ser assim. Testemunho para a Igreja, volume 5, aí na parte de quinta-feira diz assim, Elton: não esperem até que os pobres chamem a sua atenção para as suas necessidades. Hajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Amém. E a gente aqui na igreja fala para vocês aqui que faz isso, né, Elton? Aham. Eu sei que você não quis falar o nome antes, não vai ser eu que vou falar, não sou bobo, mas assim, pessoas que ficam assim, observando, pessoas da igreja, pessoas fora da igreja, que têm necessidades. Exato. E quando examina e encontra, vai em busca das pessoas para ajudá-las, né? Nossa, é maravilhoso. Que coração. Se a gente não está assim, não vamos desesperar, não. Vamos pedir para Deus ajudar. Ele vai nos dar, não vai? Ele vai ajudar. Elton, o que essa lição quer deixar para mim? Jefferson, agora para mim que você vai falar, tá? Você que está aí também, vou fazer que nem o Joel fez na semana passada. É para mim um conselho. Se o conselho for bom, pegue para você também. Elton, o que eu, Jefferson, tenho que aprender com essa lição? Jesus é o nosso exemplo. Ele veio aqui e mostrou como devemos agir. A palavra dele diz o que devemos fazer. O Espírito Santo está aqui conosco. Ele vai mudar o nosso coração, só se eu permitir. E Jesus está intercedendo por mim lá junto ao Pai. Tudo está disponível para mim. É só eu querer mudar a minha vida. Colocar isso aqui em prática é querer. Através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém. E ele vai moldando, cada um vai num ritmo, vai na toada, como se diz, mas ele, se você permitir, vai acontecer. E milagres maravilhosos vão estar nas nossas vidas. Amém, né? que Deus nos abençoe, né? Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Na parte de sexta-feira, no livro Desejado de Todas as Nações, página 513 e 514, diz assim: ao abrir a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, você está recebendo anjos invisíveis. Está convidando a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vêm com louvores nos lábios e uma nota correspondente se ouve no céu. Lá, todo o ato de misericórdia promove música. O Pai, em seu trono, conta os abnegados servos entre seus mais preciosos tesouros. Você já abriu a porta hoje para alguém? Essa semana você abriu a porta para alguém? A Bíblia diz que muitos receberam anjos sem saber, porque estavam recebendo pessoas que necessitavam e traziam para serem solícitos com as necessidades deles. E nós hoje? O que nós estamos fazendo? Ou seja, quando o rei vier, lembra o nosso versinho? O que ele vai dizer para nós? Vinde bendito, você esteve com os necessitados, você esteve com os meus pequenininhos. Que Deus possa mudar o nosso coração, assim como o Elton tem sempre batido na tecla, que o Espírito Santo de Deus transforme o meu coração, transforme a minha vida, transforme o nosso ser, para que sejamos a mão de Deus para acariciar o que sofre, para levar alimento ao faminto, sermos os pés de Deus para levar a mensagem da salvação àquele coitado que necessita ser transformado, assim como um dia Deus me deu a transformação. Que eu e você sejamos o agente de Deus para trabalhar pelos necessitados, pelos pobres, por todo aquele que clama por ajuda e por socorro. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado por essa lição, que é uma lição de um aprendizado enorme para cada um de nós. Amém. Que possamos agir como Zaqueu, que possamos agir como Jó, que procurava as pessoas que necessitavam e assim resolvia os problemas delas.
Que possamos ser como Jesus Cristo, o grande exemplo que veio para socorrer as pessoas, para estar no meio dos aflitos, dos pobres, dos necessitados. Que possamos fazer desses, ó Deus, a nossa missão diária. Toda a riqueza que o Senhor nos dá, não importa qual seja o tamanho dela. Todo o alimento que o Senhor nos dê, não importa tanto quanto enche as prateleiras de casa, mas que tudo isso que vem em nossas mãos, possamos repartir com os teus necessitados. Possamos mostrar Jesus para eles. Amém. E juntamente com eles, um dia, sermos enriquecidos pela eternidade com a presença plena de Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Amém. É o que nós pedimos, é o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Tomara que você tenha aprendido bastante com essa lição. E na semana que vem vamos ter mais uma lição interessantíssima, tá bom? Então, até semana que vem. Mesmo horário, certo? Mesmo dia, mesmo canal. E todos nós juntos. E nunca se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.